Olá, jovem, a paz do Senhor Jesus. Queria agradecer a Dani, ao Arnaldo, a liderança, pelo convite, pela confiança. E eu recebi esse convite com muito prazer e gostei muito do tema. O tema realmente me chamou a atenção. Como ser um jovem cristão nos dias de hoje? Bom, a primeira questão, jovem, você que está aí me ouvindo, que está participando desse trabalho dos jovens no dia de hoje, temos que entender a seguinte questão: a diferença entre gerações. Nós não podemos dizer que não, senão a pergunta ou o tema não seria tão atual, Como ser um jovem cristão nos dias de hoje? Bom, qual a diferença então do jovem cristão lá do passado para um jovem cristão nos dias de hoje? Temos que entender que há diferença de gerações. Somos de gerações diferentes. Eu não sei se você vai acreditar, mas eu sou jovem também. Eu sei que eu devo ter aí talvez, não sei, uns 10, 15, 20 anos mais que você, jovem, está me assistindo, mas seguramente eu vim de uma geração diferente, mas com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas, com os mesmos sonhos. Agora, vamos imaginar uma coisa. Eu sou de uma geração que talvez você, jovem, nunca tenha tocado máquina de escrever. Eu sou de uma geração que eu assistia Rambo, tinha até o bonequinho do Rambo. Se eu falo isso pro meu filho, ele começa a dar risada de mim e fala: o que você está falando? Agora, a grande verdade é que a geração de hoje deveria ser uma geração muito feliz, uma geração vencedora. A geração de hoje, do jovem de hoje, deveria ser, sabe, aquele jovem, sabe, com sonhos, com projetos, com grandes determinações, com grandes desafios e feliz, um jovem feliz, realizado. Nós hoje, jovens de hoje, você não tem a luta que os jovens de outras gerações tiveram, por exemplo, para falar do Evangelho. Você não tem, você tem hoje, jovem, eu também me beneficio disso, nós temos a facilidade do fast food, nós temos a facilidade do famoso clique. Há muitas coisas hoje que um clique já resolve, que no ano passado não existia. Hoje, com o avanço tecnológico, com o avanço da ciência, tantos avanços que nós estamos vendo, você imagina que amanhã isso vai ser 10 vezes mais. Ou seja, não chegamos no limite. Pelo contrário, tem muitas coisas para desbravar ainda. Mas a verdade é que deveria ser uma geração feliz. E o que nós vemos hoje? Uma geração de jovens infelizes. Jovens que nunca enfrentaram, talvez, a questão da crise do pânico, porque os jovens do passado não existia isso. O que é crise do pânico? Estresse, burnout, esse esgotamento físico, emocional. O que é esse que a gente fala tanto de desequilíbrio emocional? O que a gente fala tanto de esgotamento mesmo? Eu não aguento mais. Porque nunca se viu, óbvio, a gente vê o avanço, a gente vê um crescimento de tantas coisas, mas a gente também vê uma exigência cada dia maior para mim e para você, jovem, que está aí me assistindo nessa noite. Nunca se exigiu tanto e nunca se pagou tão mal. Ou seja, hoje tem situações que você vai para uma empresa procurar um emprego e aí antigamente, quem falava inglês, nossa, que coisa bacana. Hoje é o contrário, você não fala inglês? Aliás, vai chegar um tempo, vai chegar talvez uma outra geração que vão dizer o seguinte: você só fala inglês? Olha que situação, e que nós vamos enfrentar isso talvez, não sei, daqui 5 anos, 10 anos, e olhe lá, vão te exigir muito mais. Agora, a grande questão, e eu não vim aqui falar para você o que é certo, o que é errado, mas vamos falar um pouquinho do cristianismo, vamos falar um pouquinho sobre
não de religião, mas aquilo que nós servimos. Nós servimos a um Jesus Cristo. Nós servimos a Jesus, nós servimos ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o que vem acontecendo na geração de hoje? Lá no passado se sabia, ou se falava, ou se batia o martelo. Isso é certo, isso é errado. Isso é pecado, isso é santo. Isso é blasfêmia, isso não é. Então, parece que havia um certo equilíbrio ou um certo receio, seja por causa da liderança religiosa da época, que se falava, olha, isso não pode, isso pode. Eu lembro de pastores que falavam para as ovelhas, diziam assim, olha, pode voltar para tua casa, hein? Pode voltar para tua casa, porque essa roupa não dá para você entrar. E eu não estou falando de assembleia, que é um pouco mais rígida, estou falando de outros ministérios, Batista, por exemplo, mas hoje, a geração de hoje, não se vê mais isso. De novo, não vim aqui nessa noite falar, olha, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é santo, isso é imundo. Não, eu não vim aqui hoje. Mas eu vim aqui hoje para te confrontar, no bom sentido da palavra, sobre o ser cristão ou o que não deveria mudar na minha vida e na sua vida, seja na geração de hoje, na geração que está por vir. Isso não deveria mudar. São alguns critérios que eu aprendi ao longo da minha vida, que independente de qualquer coisa, de qualquer situação, eu não deveria abrir mão. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a geração de hoje, ela está se perdendo. Por quê? Porque aquilo que era errado, aquilo que era pecado, hoje o jovem começa a pensar, seria realmente, isso é um erro ou não? Isso realmente é um pecado? Ou seja, a nossa mente ela começa a dar oportunidades para o novo. É errado? Não. Mas a questão é, eu começo a ficar em cima do muro. Aquilo que para mim ontem era pecado, hoje já não é. Por exemplo, até ontem, se tomar vinho era pecado. Não se pode tomar vinho, é pecado. Hoje já começa, não, mas sabe o que é? Tomar uma tacinha por dia não é pecado. Por quê? Porque faz parte da sociedade. O pecado é embriagar. Ah, não, olha, antes era pecado fazer tal coisa. Por exemplo, a questão da sexualidade, né? Ah, não, era pecado, é errado. Hoje, você sabe que eu preciso conhecer essa minha namorada, eu preciso conhecer meu namorado, a gente precisa se conhecer melhor. E se de repente a minha namorada não for tão boa assim no momento H? E se o meu marido ou se o meu namorado não for tão bom assim? E como vai ser? Então a gente começa a abrir o nosso leque para situações achando que tudo... Quer ver uma frase que estão falando hoje? O novo normal. Então a geração está sendo conduzida para um novo normal, ou seja, fica tranquilo, é normal o que você está vendo, é normal o que está passando, é normal. Queridos, a Bíblia ela não mudou, ela serviu para as pessoas de outras gerações e ela continua servindo para a geração de hoje. E ela é rema, né? Ela se renova a cada dia, então a Bíblia ela não está ultrapassada. O que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia já havia alertado lá atrás. Então, qual é o pecado hoje que eu vejo? Da iniquidade. O que é isso, pastor? Nós estamos se acostumando com o pecado, ou olhando para o pecado dizendo assim, não tem nada a ver. É o famoso não tem nada a ver. Então nós temos que tomar muito cuidado para ser cristão hoje. Eu não posso abrir mão de alguns conceitos do passado. Eu posso evoluir. Eu posso aprimorar, eu posso me preparar, mas eu não posso abrir mão daquilo que a Bíblia diz. Porque, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E você, jovem, não é diferente. Não é diferente. Você pode fazer o que você quiser. Nós temos o livre-arbítrio. E vamos continuar tendo. Se tem algo que não vai mudar, é o livre-arbítrio. Mas é necessário, é imprescindível que você, jovem cristão, nos dias de hoje, não fique em cima do muro. Então, vamos começar? A primeira coisa, jovem, que você precisa entender, Mateus 5,37.
Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno. Então você, jovem, que está aí me assistindo nessa noite, ou nessa tarde, a primeira coisa que você precisa entender, eu não posso ficar em cima do muro. Seja a geração que passou, a geração de hoje, aqui vai chegar, não pode ficar em cima do muro. Eu preciso, e também não posso tirar conclusões precipitadas. Eu não posso chegar hoje para você e dizer o seguinte, vamos falar sobre pecado, isso é pecado, porque a Bíblia, ela revela tudo, é verdade, mas existe a interpretação. Aquilo que é certo para mim pode não ser para você, ou ao contrário. Então, para não entrar nesse mérito do que é certo e do que é errado, você precisa ou não poderia tirar conclusões precipitadas. Se você desconhece o tema, vai estudar, vai se preparar. Busca no seu pastor, busca na sua liderança o conhecimento, para você não tirar a conclusão. Porque hoje o que eu escuto dos jovens, eu faço isso porque para mim não tem nada a ver. Então, o jovem de hoje tem que tirar essa palavra não tem nada a ver. Tem que dizer o seguinte, olha, para mim isso é errado por causa disso, disso e disso. Porque a Bíblia diz assim e eu entendo dessa maneira. E para mim é um erro. Ou ao contrário, não, para mim a Bíblia não me diz nada, mas a Bíblia também me alerta para algumas situações. Então, você deveria, a primeira coisa, jovem, para viver como cristão nos dias de hoje, não tire conclusões precipitadas. Não seja um ET. Não seja um crente que queira ser mais santo do que a própria Bíblia. Então, busque santidade, sim. Busque a verdade, sempre. Seja você, mas não tenha esse discurso. Sou assim porque nasci assim, cresci assim, aprendi assim. Não, procure estudar, procure desenvolver, procure o conhecimento, procure a tua liderança, procure o teu pastor, procure entender por que isso é errado, por que isso é certo. Vai buscar a resposta e quando você tiver a resposta, tenha ela para você. E respeite as opiniões, diferentes da sua opinião, ou da sua conclusão. Bom, então a primeira coisa, sim, sim, não, não. É certo ou é errado? Não existe o meio termo. Na segunda-feira é errado, no domingo é certo. Não, no domingo é dia de adorar o Senhor, na segunda é dia de ir para balada. Então, eu preciso entender o que é certo e o que é errado e ponto final. Não existe o que é certo na segunda e o que é errado no domingo. Todos os dias são os dias do Senhor para a minha vida e para a sua. Amém? Agora, a segunda coisa que você precisa entender, jovem, presta atenção nisso. Daniel, lá no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, primeira coisa, jovem, segunda lição que você precisa entender, como ser um cristão, um jovem cristão nos dias atuais, preparado. Cansei de ver jovens dizendo assim, Deus fará, Deus de maravilha, Deus do impossível. Não, porque é só eu orar e Deus vai fazer. Amados, Deus faz o impossível sempre. E eu creio nisso. Mas o impossível diante das nossas situações, até aquilo que eu e você, jovem, podemos fazer, Deus não vai fazer. Então nós estamos muitas vezes pedindo coisas para o Senhor, esperando respostas de Deus, de coisas que você, jovem, já poderia ter feito. O que Deus vai fazer para você, por você, jovem? Aquilo que você não pode fazer. Então, de repente, eu não tenho condições financeiras. Deus vai me ajudar, de alguma maneira. Mas o estudar é da minha parte. O buscar o conhecimento é comigo. O buscar o tempo não envolve dinheiro. Então, na realidade, eu preciso encontrar tempo para me preparar. Então, preste atenção nisso. O rei Nabucodonosor, ou seja, Daniel estava como escravo, foi levado pela Babilônia, como escravo. Ele e outros jovens. Agora, quando o rei vem e fala, olha, separa aí. Separa quem? Os piores? Os despreparados? Separa os zero à esquerda? Não, separa os melhores para mim. Amados, nós temos que quebrar alguns conceitos como cristão. Na geração de hoje, na que vai chegar, não importa.
Primeira coisa, eu preciso me preparar independentemente se sou cristão ou não. Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso buscar o conhecimento. Por quê? Isso fará diferença. Queridos, eu não quero comparar, mas olha Pedro. Pedro era um pescador. Nada contra quem é pescador, nada contra quem não tem o conhecimento, quem não tem um estudo, nada contra. Pelo contrário, Deus usou a vida de Pedro e de maneira extraordinária. Foi coisa linda o que a Bíblia fala de Pedro. Agora, vamos para Paulo. Paulo era vamos dizer assim, um conhecedor, era um homem culto, tinha sabedoria, um cidadão romano. Quem mais foi usado? Mas não é para comparar, não quero que você entenda isso como algo, quer dizer que você está comparando Pedro com Paulo, Paulo foi mais usado? Não, mas Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, as cartas que ele escreveu. E por que ele escreveu? Porque ele estava preso? Não, não somente, ou porque teve mais tempo, não, porque ele tinha conhecimento. Então eu quero dizer para você, seja um jovem cristão preparado para Deus te usar. Sabe o que eu vejo hoje nas igrejas? Pessoas que não sabem cantar e querem cantar. Porque, é para Deus, né? Deus aceita qualquer coisa. Amado, jovem cristão, que eu amo de paixão, nem te conheço, nem conheço vocês ainda, mas já quero declarar que o meu amor por vocês. Eu sei que vocês estão aí na liderança da Dani, do Arnaldo, e eu tenho certeza que vocês estão crescendo e evoluindo. Prestem atenção, não queiram fazer para Deus de qualquer maneira. Por quê? Deus não aceita qualquer coisa. Queridos, eu e você, se formos ouvir uma música e a música estiver o tom desafinado, as pessoas não sabem cantar e você fala misericórdia, você até aceita uma noite, aceita um segundo culto, no terceiro culto você já fala misericórdia, Jesus amado, faz alguma coisa, Pai. Tira acaba a energia, não sei. Então, não vamos fazer qualquer coisa. Como ser um jovem hoje? Preparado. Quer cantar ao Senhor? Vai aprender. Quer trabalhar na tesouraria da igreja? Vai estudar. Quer ajudar o pastor nas ministrações? Vai estudar. Quantas vezes, queridos, eu já vi gente chegando para pregar e falando, vamos ver o que Deus tem para falar hoje. Bom, e aí começa a orar, começa a encher linguiça e começa para ver se dá certo. Misericórdia. Misericórdia. Então, primeira coisa, se prepara para Deus te usar. Se prepara. Deus, eu vou estudar inglês não só para minha carreira profissional, porque amanhã o Senhor pode me levar para tantos lugares. Eu vou me preparar nessa área, porque Senhor, ainda que não seja para minha carreira profissional, o Senhor vai me usar nessa área, é uma área que eu gosto e eu quero ser usado por Ti. Você vai chegar com conhecimento, você vai chegar, dominando, e Deus vai te usar. Amados, olha só que interessante, a terceira coisa que você precisa aprender, lá no versículo 8 diz assim, resolveu Daniel, escravo, firmemente, ou seja, não ficou em cima do muro, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Para ser relevante, não preciso me contaminar. Quantos jovens que aceitam as iguarias, aceitam as ofertas mundanas para ser relevante, para estar por cima. Queridos, para estar por cima, basta eu ser fiel ao Senhor. Que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do Pai, Ele vai acrescentar na minha vida todas as coisas que eu necessito. Então, jovem, em nome de Jesus, não se contamine. Quer ver a terceira coisa que você precisa entender? Lá, Daniel 6, versículo 5, diz assim, disseram, pois, esses homens, os inimigos de Daniel, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Queridos, jovem cristão na geração de hoje, tem a reputação. Você emprestaria, você lembra daquela série, A Grande Família? Você emprestaria dinheiro para aquele Agostinho? Seguramente que não.
Então, veja, você pode ser inteligente, você pode ser bonitão, bonitona, você pode ser talentoso, você pode ser culto, você pode ser, sabe, tudo o que você possa imaginar de bom, mas se a sua palavra não tiver valor, as pessoas não vão te ouvir, ainda que Deus esteja te usando. Porque Deus pode usar, amados, quem Ele quiser e na hora que Ele determinar. Usar uma mula, Ele pode usar um adúltero, Ele pode usar qualquer pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém para dizer o seguinte, Deus vai usar só a minha vida. Não, Deus pode usar quem Ele quiser. Agora, as pessoas vão nos ouvir muito mais pela sua reputação do que por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu sei que é uma soma, eu sei que é uma aliança. Eu também não posso chegar só porque eu tenho uma reputação e ignorar, não ter minha vida com Deus. Mas, em primeiro lugar, reputação. Olha, eu sei que esse homem é um homem de Deus. Eu sei que essa mulher é uma mulher de Deus. Eu sei que quando ele fala, ele cumpre. Eu sei que quando ele compra, ele paga. Eu sei que ele não é um caloteiro. Eu sei que ele não é mentiroso. Eu sei que ele não é um caluniador. Tudo isso agrega. Agora, uma outra coisa para finalizar essa parte de Daniel, que eu acho lindo. Jovens cristãos nos dias de hoje, não permita que nada e nem ninguém altere os seus hábitos espirituais. Daniel sabia da lei. Eu não posso adorar nenhum outro Deus por 30 dias. E eu tenho que estar lá, me ajoelhando, respeitando a ordenança do rei. A Bíblia diz que ele não só abriu a janela para que todos pudessem ver, e ele começou a orar 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Ou seja, nada e nem ninguém mudou o hábito dele. Então, em nome de Jesus, não permita que ninguém e nada nessa vida altere a sua comunhão com Deus. Amém? A quarta e penúltima coisa que você precisa entender. Contar os teus sonhos pode ser um problema. Jovens sempre têm sonhos. Jovens sempre têm, sabe, uma visão de dizer, puxa, eu quero fazer tal coisa, eu quero crescer nisso. Agora, cuidado, porque nem todos vão viver os teus sonhos. José contou o sonho dele para a sua família. E a sua família quis interpretar o sonho que nem ele havia interpretado. Então, cuidado ao contar os teus sonhos. Sonhe alto, sonhe muito, mas cuidado com quem você irá compartilhar. José nos ensina que vai haver momentos na nossa vida que não vamos entender nada. Eu só contei um sonho, gente. Só contei um sonho e agora eu estou aqui, sendo vendido pelos meus irmãos, sendo escravo em um outro lugar, trabalhando aqui. Agora eu estou numa prisão. Ou seja, não estou entendendo nada. Tem coisas que você, jovem cristão, não vai entender, mas pode ter certeza que Deus continua no controle da tua vida. Amém? E a quinta e última coisa que você precisa entender. E antes, uma coisa mais importante ainda. Jovem cristão nos dias de hoje, você precisa aprender também a perdoar. E amar os que pensam diferente de você. Nem todos vão falar o mesmo idioma. Nem todos vão ter os mesmos sonhos. Nem todos vão ter a mesma alegria que você está sentindo em conquistar alguma coisa. Então, a primeira coisa é ame o teu próximo, independentemente de qualquer coisa, e que a tua alegria venha do Senhor. Então, a quinta e última coisa que você precisa entender, como cristãos nos dias de hoje, eu tenho que aprender a fugir. Eu tenho que aprender a sair correndo. Jovem, é isso mesmo. Vai ter momentos na nossa vida, tentações que vão chegar e que nós não podemos brincar com a tentação. Nós não podemos achar que somos um super-homem, a Mulher Maravilha. Não podemos achar que quando eu tenho um relacionamento com o meu namorado, né, você jovem, com o seu namorado, com a sua namorada, ou enfim, eu já sou casado, mas já namorei, já fiquei noivo, e eu sei que gasolina de crente, de cristão, pega fogo. E pega, hein? Pega. E eu diria que mais do que aquele que não serve ao Senhor. Então, veja, como então enfrentar, ou como ser um cristão nessa área? Ser uma pessoa que saiba fugir.
sair pela culatra, sabe? Sair pela, ó, o mineirinho, sabe? Sair por fora. Por quê? A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 39, no versículo 7, olha só. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Você, homem, uma mulher chegar para você e dizer: deita comigo. Olha, talvez você possa até não concordar comigo, mas não é algo fácil de dizer: ah, não, eu não vou deitar com você, imagina, que isso. Por que eu te digo isso? Ele, porém, recusou. Ok, na primeira vez, não, por favor, não dá. E disse a mulher do seu senhor: não, eu tenho um mordomo, não dá para fazer isso, eu estaria desagradando meu Deus. Aí depois no versículo 9, ele não é maior do que eu nessa casa, e não pode. E lá no versículo, aí ele fala assim no versículo 9, lá no finalzinho: tamanha maldade eu faria e pecaria contra Deus? Aí no versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Ou seja, todos os dias uma mulher falando no ouvido dele: vamos, deita comigo, vamos, você é tão lindo, você é tão jovem, você é tão forte, você é o homem da minha vida, vem. Aí o versículo 11, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos da sua casa se achava presente. Versículo 12, então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Queridos, eu e você temos que aprender com José: fugir. Fugir da tentação, fugir da aparência do mal, fugir das ciladas do inferno, fugir das artimanhas do diabo. Nós temos que aprender a fugir. Então, como cristãos, nos dias de hoje, eu tenho que aprender a fugir de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não queira enfrentar, não queira ser um Superman, não queira ser uma Mulher Maravilha, não queira ser um super-herói achando que você com a sua namorada sozinho dentro da sua casa, vocês vão superar. Não, eu chamei você aqui para a gente orar, não, eu chamei você aqui para a gente adorar o Senhor. Queridos, o primeiro beijo acende todos os outros, sabe, os alertas. E aí, de um beijo para uma relação sexual é assim. O que fazer, pastor? Fugir. Mas, pastor, se eu fugir, vamos chamar de, sabe, de tudo quanto é não, vamos chamar de gay, vamos chamar de qualquer coisa que seja. Não importa. O mais importante é continuar sendo um cristão nos dias de hoje. Deus te abençoe. Um prazer participar, né, nesse momento desse culto com vocês. Assim, essa tecnologia tão avançada nos dias de hoje. Deus abençoe sua vida. Amo você, jovem, e lembre-se de uma coisa: pode até ser difícil ser um cristão nos dias de hoje, mas não é impossível. Basta olhar para o Senhor e não tirar os olhos dele, porque perder o foco em Cristo, isso significa pecado. E eu tenho certeza que o teu prazer está na lei do Senhor. Amém? Um beijo no coração a vocês, a Dani, a Arnaldo, a liderança. Deus abençoe vocês, faça vocês crescerem cada dia mais e viverem o que Deus tem para vocês reservado, preparado, bonitinho, para vocês viverem o melhor a cada dia. Um beijo no coração, fique com Deus.